nome, louvor ao teu nome, Senhor. Porque tu estás ressurreto nesta igreja, Senhor. Ele deu um novo nome, Senhor. Ó Deus, nos deu a coroa de salvação, Senhor. Nos deu a vitória em Cristo Jesus, Senhor. Oh, na cruz do Calvário, Senhor,
programação 10 horas. Louvor, adoração, busca de poder, batismo no Espírito Santo. Depois almoço. Depois do almoço, 4 horas, nós estaremos de volta já batizando. Todo mundo aqui não deve passar de 4 horas, para depois, irmão, poxa, minha oportunidade foi pouca. Não pode, nós temos um horário a cumprir. E nós fizemos uma programação, então temos que cumprir essa programação, procurar pelo menos. E depois do almoço, à tarde estaremos aqui ministrando a ceia. Depois do batismo, a ceia e entrando do louvor. Irmãos, capítulo 22 do livro de Gênesis. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu vou ler o primeiro, ou seja, os pares, irmão, os ímpares, irmão lerão os pares, amém? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. Vamos ajudar nossos irmãos. Quem já achou, diga amém. Amém. Como diz Daniel, quem não achou, diz misericórdia. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus, aliás, vamos lá. E disse: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao descer do dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para ti um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou no altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os olhos e olhou atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos, e foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Nome se diz até os dias de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Podem sentar. Ele vivia numa terra aonde era praticado a idolatria, a feitiçaria, aonde havia um ambiente tão terrível que Deus não poderia falar, ou não queria que Abraão permanecesse naquele lugar. Então nosso Deus, como ele tinha e tem um propósito na vida do homem, ele então foi lá naquela terra em Ur dos Caldeus, e dirigindo-se a Abraão, porque Abraão estava lá vivendo, então Deus virou para Abraão e
disse a Abraão: tu sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Eu quero dizer para meus amados irmãos nesta noite que Deus também quer dizer alguma coisa semelhantemente quando falou a Abraão para você nesta noite, ou já tem falado também em outras ocasiões. O que eu quero dizer é que Deus tem um propósito na vida do homem, tem um propósito na vida da humanidade, e Deus está procurando alguém que possa obedecer a sua voz para fazer a sua vontade. E quando Deus, olhando da terra, olhando aquela cidade, ele contemplando o coração de Abraão, ele viu o coração de Abraão, o homem de fé, que revelava insatisfação com o ambiente que vivia, que anelava alguma coisa maior, divina, do Criador. A sua alma, o seu coração, o seu espírito anelava pelo Deus poderoso. Ele queria alguma coisa mais, ele tinha uma fé maior. Então Abraão foi escolhido por isso, e por isso também o Espírito de Deus, ele quer escolher nesta noite, nesse dia, por esse mundo afora, homem semelhante a Abraão, que tenha destemor, que tenha coragem, que ouça a voz de Deus e possa sair em busca da terra prometida, em busca da vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, para ir a um lugar em que Deus indicara para ele. E meus amados irmãos, nós observamos que se fala, se prega também muito, que a igreja atual é a igreja do arrebatamento, é a igreja dos últimos dias. Então cada um cria uma teologia, ele cria filosofia, ele cria um pensamento a respeito disso. Mas se somos a igreja do arrebatamento ou não importa muito, importa só uma coisa: ouvir a voz de Deus e caminhar segundo a direção do Espírito de Deus. Então é isso que Deus quer falar para você, para que você, se ouviu a voz de Deus, caminhar para onde Deus te mandou, para onde Deus te chamou. Deus já falou para onde te chamou, qual a obra que Ele tem na tua vida. Ele falou: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. E Abraão então caminhou. Isso é ouvir a voz de Deus. Ele não questionou, ele foi, porque Deus iria estar com ele todos os dias. E meus amados irmãos, Abraão caminhou pelaquela cidade, Abraão caminhou pelo Egito, caminhou por todas as províncias e caminhou ali atrás de Canaã, porque ele queria encontrar a Canaã celestial. Abraão recebeu uma promessa de Deus e saiu em busca dela. A igreja de hoje também tem recebido uma promessa de Deus, mas muitos não têm ido à procura dela. É necessário que a igreja tenha conscientização que o Senhor Deus te chamou para uma terra prometida. Deus prometeu, Deus fez uma promessa para você, Deus fez um voto, um pacto com você, e Ele vai cumprir esse voto, Ele vai cumprir a sua palavra. Ele quer que tão somente cada um de nós venhamos a nos colocar na posição que Abraão se colocou. Aleluia, Senhor! E Abraão então caminhava, meus amados irmãos, e caminhava e andava, e Deus falava com ele. Deus prometeu para ele também ser pai de uma grande nação. Abraão, todos sabemos que ele não tinha filho, a sua esposa também era estéril, não tinha filho, não gerava. E com o decorrer do tempo, nós sabemos que passou a idade de Sara ter filho, mas mesmo assim, Deus tinha feito a promessa para ele e ainda não tinha acontecido na vida dele. Então eu quero dizer para você, se Deus algum dia falou para você caminhar, para você andar em busca de algo que Ele lhe prometeu, se ainda não aconteceu, pode vir a preocupação, pode vir a tentação, pode vir a perseguição, pode vir a dificuldade da vida, mas seja qual ela for, o Senhor Deus tem poder para cumprir com a sua palavra na sua vida e na vida da sua igreja.
a voz de Deus falar: Abraão, olha para cima. E Abraão olhou para cima, e Abraão então começou a contemplar o céu, e o céu ele começou a ver as estrelas, e vendo as estrelas, Deus falou para ele: Abraão, contemple essas estrelas. Ele disse: contemplo, tu as vejo, tu as pode contar. Não, assim será a tua posteridade, ou seja, assim será o teu filho, assim será abençoado aquele que sair de ti. E Abraão então ficou dizendo e indagando: mas Senhor, a Sara já é velha, como pode? Então acontecerá. E aconteceu, meus amados irmãos, que com o decorrer do tempo, chegou o tempo de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você que também Abraão naquele momento ele estava olhando para baixo. Assim tem muitos na igreja que estão olhando para baixo. É preciso Deus chamar e dizer para ele: vem cá, irmão José, irmão fulano, irmão Bertrano, irmão Cipriano, seja lá qual for o seu nome, Deus está chamando você e está dizendo para você: irmão, você pode contemplar o céu, você pode contemplar as estrelas, você pode contemplar, você pode ver a beleza. Assim será a terra prometida que eu prometi a você. Louvado seja Deus. Então muitos estão olhando para baixo, mas o Espírito de Deus está falando para você levantar a sua cabeça, levantar os seus olhos. Muitos têm andado atarefados com a sua dificuldade, com os seus problemas, embaraçado muitas das vezes com os ataques do inimigo, com a voz de Satanás. Esquece que o Senhor nosso Deus diz para todos nós: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, muitas das vezes temos que explicar o que é resistir ao diabo, porque muitos não sabem. O inimigo fala para ele, mas ele não faz resistência ao diabo. O Senhor Jesus falou na sua palavra, então, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra o principal. Alguém contra você, para atrapalhar você, para impedir você, para dificultar você. Vem feras pelo caminho, vem dificuldades pelo caminho, vem muralhas pelo caminho, vem embaraço pelo caminho, vem frieza pelo caminho, vem dúvida pelo caminho. Mas o Senhor Deus, que eu estou falando nesta noite, Ele diz para nós que Ele está conosco e tudo que Ele falou será cumprido. Nós escutamos que não é da vontade de Deus na nossa vida. Você tem que entender que Deus já falou para você na sua vida o que Ele quer da sua vida. Deus já falou para você o que Ele quer fazer na tua vida, qual a obra que Ele tem na tua vida. Deus falou para Abraão a obra que Deus tinha na vida dele. Deus já falou para você. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer aleluia? Deus falou para você. Então uma coisa está acontecendo para atrapalhar a sua caminhada, então é do inimigo. Você tem que resistir, você tem que brecar, você tem que frear, você tem que fazer parar, porque se você resistir, o diabo vai fugir de você. E existe uma coisa fundamental que eu aprendi algumas vezes na minha vida, quando fazia alguma coisa lá no mundo. Quando você deparar com o inimigo, você tem que entender que ele pode te vencer, que você nunca pode olhar para o seu inimigo contemplando que ele é fraco e você já venceu. Você vai se descuidar. Você tem que olhar e dizer que ele é mais forte para você buscar a sua força para derrotar. Então você tem que enfrentá-lo de cara a cara, pela frente. Você não pode pegar o inimigo pelas costas, pelo lado. Você tem que ir de frente. Então a igreja de Cristo, irmão, está o inimigo de frente para derrotar. Porque o Senhor está com você. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do dia, ele seja a estatura que for, pode ser do tamanho que for. Então estava todo Israel ali, embaraçado com um inimigo só. O homem só estava derrotando todo o exército de Israel, porque Saul estava sem o comando, sem a direção de Deus. Então ali Golias chegou, aquele gigante, e disse: tem um homem de
de Deus aí? Tem alguém aí, Israel, para pelejar comigo? Tem alguém? Eu posso derrotar, eu posso destruir. E de repente, meus irmãos, passou aquilo muitos dias, e no cabo de muitos dias, apareceu de repente um garoto ruivo, fraquinho, e ali, que todo mundo observou, que ainda não era militar, não tinha treinamento nenhum militar, não sabia pelejar guerra nenhuma. Então aquele jovem olhou e ele sabia, tinha ouvido dizer que o Senhor Deus, através de um homem sem arma, sem espada, só com a vara, só com cajado, chegou diante de Faraó e disse: Faraó, deixa meu povo ir, porque meu povo precisa adorar a Deus. Faraó, deixa meu povo ir. Então o Senhor, com o cajado de um homem, com a vara de um homem, derrotou todas as armas de Faraó, todos os exércitos de Faraó. E qual é o inimigo que está lutando contra você, que você não pode derrotar? Aleluia, Deus! Aleluia, Senhor! Quem é o teu adversário? Quem é o teu adversário que está lutando contra você? Você não pode derrotar. O que está faltando na tua vida? De repente alguma coisa está faltando na tua vida. Então ali apareceu aquele jovem Davi e começou a dizer: meu Senhor, eu quero ir lutar contra esse gigante. E Saul disse: mas meu filho, você não pode lutar contra ele. Você não tem condições de lutar contra ele. Ele está todo armado. Me liga aqui, por favor. Ele está todo armado. Ele está cheio de espada. Olha o tamanho dele, olha a força dele. Davi virou e disse assim: Saul, eu escutei dizer das maravilhas de Deus, do poder de Deus, da força de Deus, que o exército do Deus vivo, ele tem vencido todas as batalhas. Eu já escutei falar que Gedeão, o Senhor mandou Gedeão escolher uma porção de homens, veio mais de 30 mil homens, e o Senhor disse é muito, e depois ficou 10 mil, o Senhor disse que é muito, e ficou 300, então o Senhor disse: Gedeão, tu vai na tua força só com esses 300 homens que eu vou te dar a vitória. E certamente ali Davi começou a contar das suas experiências para Saul e da sua fé. Então ele foi enfrentar Golias. E Golias, então, quando viu aquele jovem se apresentar para pelejar com ele, começou a zombar. Ele começou a dizer que aquele exército era um exército de frouxos. Ele começou a dizer que aquele exército era um exército covarde, porque em vez de ter homens para ir para a guerra, eles mandavam o inimigo deles mandava um garoto para pelejar contra ele, ou seja, ele não tinha condição de pelejar. E aí foi o erro de Golias, porque o Senhor Jesus então estava naquele local, como está nesta igreja nesse momento, como pode estar na vida de cada um nesse momento. Então ali, o Golias começou a ficar, dizer: mole, já ganhei a guerra, já venci a peleja. Mas aconteceu um fato, meu amado irmão, que você talvez não tenha percebido. Foi que Davi chegou lá e disse: olha, eu vim aqui lutar, mas eu não vim no meu nome não. Eu vim aqui pelejar, mas não vim no meu nome não. Eu vim aqui guerrear, mas não vim no meu nome não. Eu vim aqui te enfrentar, mas não vim no meu nome não. Eu vim aqui porque tu está aprontando, não é o exército de Israel, mas é o exército Deus vivo, porque esse povo é a herança de Deus, é o exército de Deus, é a nação de Deus. Esse povo aqui ninguém pode derrotar, porque é o povo de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Aí eu pergunto, meus amados irmãos, qual é o exército que você está? Está no exército de Saul? Ou você está na força de Davi? Como está? Você está pelejando contra quem? Como está a sua vida? Quem é seu inimigo? Você está mandando quem pelejar em seu lugar? Tem muitos que querem pelejar pela sua força, pela sua habilidade, pelo seu treinamento, pela sua astúcia. Mas a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. São contra inimigos ferozes que a gente não vê. A gente não percebe, ele está agindo a todo momento.
E eu ouvi hoje muitas vezes uma palavra de um jovem e dizer, é preciso vigiar. Então realmente, eu disse, eu gostei dessa palavra, é preciso vigiar, porque nós precisamos vigiar, porque eu disse aqui também para um jovem aqui, quando tomava a profissão de fé dele, eu disse, vocês agora estão declarando uma guerra contra o diabo, contra o inimigo das nossas almas, o inimigo do homem, o inimigo de Deus. Então é preciso entender que a palavra de Deus, o poder de Deus é coisa séria. Então não se pode brincar, não se pode viver de qualquer jeito, porque você agora pertence ao exército do Deus vivo, o Senhor Jeová Todo-Poderoso. E você pertence a esse exército. Então Abraão continuou a pelejar, a andar, e Abraão chegou e de repente nasceu o filho de Abraão. Nasceu e Abraão então botou o nome dele, Abraão, Isaac, então botou o nome dele de Isaac. E Isaac começou a crescer, e Isaac estava bem bonitinho, já bem garotinho, já estava num tamanho de trazer muitas alegrias para seu pai. Então Abraão começou a dizer, Deus cumpriu a sua palavra na minha vida, eu tenho visto o poder de Deus, Deus não mentiu para mim, Deus não falhou para comigo, eu estou vendo aqui, agora Isaac então poderá dar continuidade à minha família. Mas de repente Abraão se apegou a Isaac, Abraão se apegou muito a Isaac, e era Isaac para lá, Isaac para cá, e idolatrava Isaac, e também Sara idolatrava Isaac, e Deus começou a perceber que os holocaustos de Abraão de repente não era do mesmo jeito. Abraão às vezes chegava atrasado para oferecer o holocausto, e quando queria oferecer o holocausto, queria botar mais lenha, porque eu quero oferecer, eu cheguei atrasado, então agora eu quero transgredir, quero fazer mais, quero aumentar, mas não é assim. O holocausto é no horário determinado, é no local determinado, estava lá. Agora Abraão, preocupado com Isaac, de repente achou, se satisfez, se realizou. Então o Senhor disse, eu vou dar um golpe em Abraão, eu vou mostrar para Abraão que eu tenho muito mais sabedoria do que ele, que eu sou o Senhor dele, o Deus dele. Então começou, aí chamou Abraão de novo e disse, Abraão, ele disse, estou aqui, Senhor, ouvindo a tua voz. Aleluia, aleluia, Senhor. E ele virou então e disse, Abraão, eu quero que tu vá ao monte que eu também vou te mostrar. Eu quero que tu vá ao monte, porque eu quero que tu me dê teu filho em holocausto. Eu quero que tu ofereça teu filho, é isso mesmo? Foi a palavra de Deus. Em sacrifício. Irmão, entenda o termo sacrifício. Analise a terminologia do sacrifício. E Abraão então ficou pensando de um lado para outro, e então começou a analisar e resolveu então atender a Deus. Abraão chamou 2 servos dele, pegou o jumento, botou a lenha para o holocausto, pegou o filho dele, levou. Chegou em determinado momento no morro, no monte, aonde Deus tinha indicado para ele, ali ele parou, disse para o seu servo, ficai aqui enquanto eu vou adorar com o... Quero que os irmãos precisem, medite bem, analise o raciocínio. Ficai aqui enquanto eu vou ali adorar com o menino, amém? Ele não disse que ia sacrificar o menino, amém? Então percebe que Abraão tinha fé, amém? Que Abraão estava crendo que Deus poderia fazer alguma coisa, amém? Que Deus poderia então fazer poderosamente alguma coisa. E Abraão começou com o menino, e andou com o menino, pegou o fogo, deu para o menino, pegou a lenha, carregou e começou a andar. E o garoto que estava acostumado ao sacrifício, à adoração de Abraão, do pai, que ensinava para ele, então começou a meditar e começou, de repente, ele me lembrou de uma coisa. Peraí, eu vejo meu pai matar um bezerro, eu vejo meu pai matar um cordeiro, eu vejo meu pai oferecer, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, vai estar faltando alguma coisa. Garoto é curioso e disse, meu pai, ele disse, aqui estou, meu filho, meu pai, ao fogo, à lenha, mas cadê o cordeiro? 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 Cadê o cordeiro, meu
para si o Cordeiro proverá. Deus proverá para si o Cordeiro, meu filho. Deus proverá. E meus amados irmãos, Abraão começou, o garoto então foi tapeado, ficou quieto, ficou lá e foi embora, subindo. Abraão chegou num lugar, olhou para um lado, olhou para outro, não viu nada. Então ele armou lá a lenha, armou lá o holocausto, ele amarrou seu filho, jogou em cima da lenha, pegou o cutelo e ele pegou o cutelo. Eu quero que os irmãos imaginem agora também, e eu quero que vocês contemplem a vida de vocês e comecem a meditar nesse momento, porque nesta hora o Espírito de Deus pode dar vitória lá no teu lar, mediante o teu problema, mediante essa palavra de fé que está sendo proferida aqui nesse momento. Então os anjos de Deus poderão penetrar no teu consciente se realmente você está aí meditando e dizendo para Deus: Senhor, fala para mim, Senhor, toca em mim, Senhor, resolve meus problemas. E Abraão pegou o cutelo, e quando ele pegou aquele cutelo e ele colocou o filho dele lá, que ele levantou a mão, ele então desceu o cutelo, mas o anjo do Senhor então segurou a sua mão. Então eu quero dizer para você, e você também, faça agora, medite agora, que você medite no seu problema agora, e então pegue a mão e dê aquilo que Deus tem pedido, ofereça o sacrifício, dê a Deus, porque Deus irá prover para você, para a sua vida. Deus irá prover para você. Então o anjo do Senhor bradou, diz a palavra do Senhor, do céu. A palavra de Deus diz que o anjo bradou desde o céu e segurou a mão de Abraão e disse: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Agora eu sei que tu teme a Deus. Então tu não negaste teu único filho para mim. O teu único filho tu não negaste, Abraão, tem que crer. Abraão, vou multiplicar muito mais as promessas, agora vou fazer outras promessas. O que é que você tem oferecido para Deus, irmão? Qual é o Isaac da sua vida? O que está prendendo você e atrapalhando? Dê para o Senhor, diga: Senhor, eu entrego agora tudo que tem me prendido na vida. Eu quero entregar agora toda a dificuldade da minha vida. Eu quero que tu tome agora, porque eu vou entregar a minha vida a ti. Eu quero entregar a minha vida a ti. Você está entregando seus problemas. Porque tem que o Isaac, a sua casa, é a sua roupa, é o seu orgulho, é a sua vaidade, é a sua prepotência, é a sua valentia. Confiado, é nervoso, é ciúme. Você de repente tem alguma coisa que está atrapalhando aí dentro e você não consegue realmente servir ao Senhor. Você tem perdido seu tempo, já não consegue mais dentro do horário. Você não consegue marcar o local de sacrifício, ter temor a Deus, está marcado o sacrifício. Você não consegue mais chegar na igreja e adorar o Senhor. Você está na igreja, está preocupado com a dificuldade, com o seu problema. Alguma coisa está atrapalhando você. De repente, até a igreja, você queria que a igreja fosse de outro jeito, o pastor fosse de outro jeito, está atrapalhando a tua vida. Se você deixar na mão de Deus, Deus conduzirá segundo a sua vontade. Se você entregar tudo na mão de Deus, Deus para si proverá. Alguém pode dizer amém? Pode dizer graças a Deus? Pode dizer glória ao Pai? Pode dizer glória ao Filho? Pode dizer glória ao Espírito Santo de Deus?
Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que Deus está procurando Abraão ainda hoje. Deus está procurando homem de fé. Vocês sabem qual foi a caminhada de Abraão? Andar pelo meio das feras. Feras bravas, devoradoras. Abraão morou em tendas, no meio do mato, acampou e o Senhor guardou Abraão. E Deus quer pessoas que realmente queiram trabalhar para Deus. Deus não quer pessoas que queiram louvar, cantar, pular, só não. Deus quer homem destemido que obedeça a voz de Deus. Deus quer homem que sejam penetrantes na palavra de Deus. Deus quer homem que confie no Senhor. Deus quer homem que dê a vida por Ele. Deus não quer homem igual o tempo. Hoje está quente, amanhã está frio, está ventando hoje. Hoje ele está alegre, amanhã ele está triste. Deus quer homem que seja firmado na rocha. Deus quer homem que esteja na videira. Deus quer homem que tenha nele a palavra. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. É assim que Deus quer a sua igreja, se for a igreja do arrebatamento. O inimigo tem penetrado no meio das igrejas, irmãos. Tem iludido, tem enganado, tem tapeado, porque a palavra de Deus se cumpre também. Se possível, enganaria até os eleitos. Você quer ser daqueles que vai ser enganado, irmãos? Ou você quer ser daqueles que sabem o que é de Deus e o que é do inimigo? Você quer compromisso com Deus? Ou só quer se divertir na obra ou na igreja de Deus? Jesus te chama para uma obra. Jesus chamou todos os povos. Mas muito na casa de Deus, irmão, tem se acomodado e Deus então vem chamando outro. Porque se para Moisés, Josué logo se levanta. Porque a obra de Deus marcha. Porque essa obra não é de homem, ela é do Espírito de Deus. Ela é do Senhor Jeová. Ela é do Senhor Todo-Poderoso. E ninguém detém essa igreja, ninguém detém essa obra, ninguém detém a igreja de Deus na terra. Por quê? Porque a igreja de Deus, ela foi cercada por Deus, guardada por Deus, ela foi protegida por Deus, e as portas do inferno, elas não poderão prevalecer contra a igreja de Deus. Se a igreja do Senhor hoje estiver parada, amanhã está caminhando, porque Deus é poderoso, e para Deus não há impossível. Deus não tem impedimento para Ele. Se essa igreja ou as igrejas aqui desse bairro, ela então se voltar para ganhar esse bairro e começar a ganhar, a evangelizar e começar a viver, a jejuar e a orar, então Deus vai salvar muita gente desse lugar, porque Deus quer povoar o céu de almas salvas. Então Ele espera que você teme uma posição para ganhar almas para o Senhor. Existem duas coisas que eu não abro mão. Primeiro, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. Então o Evangelho primeiro é poder, e se é poder, o Evangelho é pregado com poder, é com autoridade, é o poder da palavra, é o poder da unção, é o poder de Deus, é o poder do Espírito, é o poder de Jesus, é o poder do céu, é o poder celestial que salva, que cura e que liberta as vidas. E por isso eu digo para a igreja, irmãos, lembre-se de uma coisa: Deus chamou você, chamou toda a igreja para se mexer, não é para ficar parado. Chamou você para trabalhar, não chamou você para ficar com seus problemas remoendo em casa. Está difícil, vá adorar o Senhor. Está difícil, estou adorando o Senhor. Está com problema, adora o Senhor. A igreja do Senhor não pode parar, e você como igreja não pode parar. Então nós cantamos hino, ninguém detém a obra santa, e você também é santo, separado de Deus. Então
te segurar no Egito, só você poderá ficar no Egito, porque o Senhor tem anunciado e chamado seu povo. Deus tem enviado Moisés à rua para dizer: sai do Egito, vamos atravessar o mar, vamos para o deserto, porque o Senhor te chamou para Canaã, e Deus chamou esta igreja também para Canaã, chamou você para Canaã celestial. Então, se tem alguém aqui no santuário que ainda não aceitou Jesus, e quem quiser sair, Deus chama todos de volta. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus de toda consolação, misericórdia, exaltado para sempre seja o teu nome, ó Senhor, porque tu és o único, tu és o verdadeiro, tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Tu és a nossa força, tu és a nossa esperança, tu és a nossa alegria, tu és o nosso conforto e a nossa paz. Louvamos a ti, Senhor, por todos os benefícios que tu tens nos feito, ó Senhor. Te agradecemos por esse culto maravilhoso, aonde a tua presença, Senhor, foi sentida. Senhor, que tu possa, Senhor, guardar debaixo da tua potente mão, debaixo das tuas asas, Senhor, esta igreja. No decorrer dessa festividade, Senhor, que o teu Espírito Santo se manifeste, batiza e renova, traz os pecadores a se converterem, nosso Senhor, e traz os desviados pela tua misericórdia. Senhor, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.